Olá, bem-vindo. Essa é a nossa aula de número 11, o curso de geração de servos, e justamente a aula número 11 da matéria O Caráter de Cristo em Nós. E como nós temos explicado aí semana após semana, vídeo após vídeo, nossa última aula de número 10, nós falamos um pouquinho sobre a marca essencial do caráter de Jesus Cristo, que foi a humildade. Então, nas próximas duas aulas, é como se fosse uma aula grandona, dividida em duas partes, nós vamos falar de traços do caráter de um cristão, traços de um caráter transformado de um cristão. Então, nós vamos trabalhar um pouquinho algumas marcas que você poderia realmente olhar para si mesmo e falar: será que eu tenho essa marca? Será que isso está me acompanhando? Será que eu consigo demonstrar isso para as pessoas? Então, sem perder muito tempo, a gente começa. A marca de número 1, nós falamos de autenticidade. A autenticidade é a coerência por dentro e por fora. Um cristão que ele é autêntico, ele não precisa ter dois discursos. Porque é interessante que nós vamos conhecendo algumas pessoas que, infelizmente, quando eles estão contando uma história para uma pessoa, eles contam de um jeito. Aí quando eles contam a mesma história para outra pessoa, eles estão contando de outro jeito. Não necessariamente contando uma mentira, mas às vezes aí não sendo autêntico naquilo que eles estão falando, A pessoa autêntica, a pessoa que tem o caráter autêntico, ele é uma pessoa até mesmo previsível. Você sabe que em qualquer circunstância a postura dele sempre vai ser muito sólida e também vai ser confiável. Há alguns que falam do mesmo assunto com pessoas diferentes, mas mudando essa forma de falar. Nós precisamos entender que isso é um traço, essa variação de caráter. Nós precisamos ser coerentes em tudo aquilo que a gente faz. Eu separei aqui um versículo que está em Deuteronômio, capítulo 22, verso 9. Eu vou ler para nós, diz assim: não plantem nenhuma outra semente entre as videiras em seu vinhedo. Se o fizerem, estarão proibidos de usar tanto as uvas deste vinhedo como o fruto de outra plantação que semearam. Olha que interessante, isso foi um conselho, uma ordem que Deus deu para o povo de Israel, porque ele não queria que no mesmo campo fossem semeadas sementes diferentes. Deus sempre prezou por aquilo que o Senhor Jesus vem e fala vários anos depois, que o seu sim seja sim e o seu não seja não. Então nós precisamos ter essa coerência na nossa forma, na nossa maneira de viver, porque as pessoas autênticas, elas nunca semeiam dois tipos de semente, seja na sua própria vida ou na vida de outras pessoas. Ele é coerente com tudo aquilo que ele faz. Então nós podemos dizer que as pessoas autênticas são pessoas que não têm segundas intenções, que as suas intenções sempre são as mesmas e não há nada de oculto no seu coração. Um outro traço, uma outra marca do caráter é exatidão. Jeremias capítulo 48, verso 10 diz assim: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Então o que é a exatidão? A exatidão é justamente algo que não tem a ver com a quantidade de números. Você não tem que ser exato precisamente em números, minutos, segundos e coisas desse tipo. Mas é a ideia de que quando você assume um compromisso, quando você realmente fala alguma coisa, você é exato naquilo que você faz. Você realmente vai cumprir tudo aquilo que você planejou, que você prometeu, Essa é podemos dizer que é uma atitude que, ao mesmo tempo que ela é rara, porque às vezes nós falamos alguma coisa, eu vou dar um exemplo bem pequeno, bem bobo do nosso dia a dia. Você vira para uma pessoa e fala assim: olha, pode deixar que eu vou orar por você. E de repente, simplesmente, você não vai orar. Você se esquece ou você falou aquilo da boca para fora e não houve nenhuma exatidão naquilo que você fez. Embora a pessoa até vá dormir pensando que você está orando, intercedendo por ela, no seu coração você sabe que você fez uma promessa que você não foi capaz de cumprir. E esse é o espírito da pessoa que não é exata, é o espírito do cara que só faz gambiarra. Não tem, acho que, nada que represente mais do que o tal do jeitinho brasileiro, quando nós fazemos as coisas de qualquer forma, nós
sempre vamos na contramão do que as pessoas esperam de nós. E até mesmo, às vezes deixamos as coisas para a última hora, para dar um jeito depois. Quando a palavra fala de não fazer a obra do Senhor relaxadamente, quer dizer que nós precisamos ter inteireza em tudo aquilo que nós nos propomos a fazer. É aquela pessoa que deixa para preparar o seu estudo faltando meia hora para o culto começar, é aquela pessoa que sempre deixa para arrumar as coisas no último momento e por conta do grande volume de coisas na nossa vida, quase sempre deixamos alguma coisa para trás. Então, exatidão é uma marca de um caráter, é um sinal de um caráter transformado por Cristo. Número 3, seriedade. Eclesiastes capítulo número 9, verso 10, eu vou ler aqui na Nova Versão Transformadora, diz assim: tudo o que fizer, faça bem feito, pois quando descer a sepultura não haverá trabalho, nem planos, nem conhecimento e nem sabedoria. Então o próprio autor de Eclesiastes fala que quando nós formos realizar alguma obra, nós precisamos fazer essa obra de todo o coração. Essa é a ideia de seriedade. Basicamente a seriedade é a autenticidade e a exatidão andando juntos. Quando nós nos propomos a sermos autênticos e sermos exatos naquilo que fazemos, nós então vamos começar a fazer as coisas com seriedade também. Pessoas sérias, elas levam o trabalho a sério e por isso são cuidadosas, disciplinadas e também dedicadas. E facilmente elas conquistam a confiança de qualquer pessoa, porque você sabe que você pode entregar para aquela pessoa uma tarefa, alguma coisa, um bem, um segredo, e aquela pessoa vai levar aquilo com seriedade. Seriedade, então, é uma das marcas do caráter transformado. Número 4, diligência. A diligência é uma das características mais importantes que um servo de Deus deve ter. Lembra que nós falamos que a principal marca de Jesus foi a humildade. Então, quando nós nos colocamos como servos do Senhor, talvez a segunda marca que você deve mostrar mais para as pessoas seja a diligência. Mas o que é diligência? Eu vou ler aqui um versículo do apóstolo Paulo e vai ficar claro para nós. Romanos capítulo 12, verso 11 diz assim: jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Então, diligência, em outras palavras, é você não ser preguiçoso. É você colocar as mãos sobre uma tarefa, uma obra, e realizar essa obra até o fim. Né? Não começar uma obra e deixar pelo caminho. E nós muitas vezes somos especialistas nisso, né? Começamos um curso e deixamos, começamos uma série de aulas e abandonamos. Então a diligência é uma marca de uma pessoa que vai levar adiante até o fim aquela obra que ele está realizando, né? É a diligência que nos permite acumular um depósito espiritual e, consequentemente, uma riqueza para suprir os outros. O contrário da diligência, como nós falamos, é a preguiça. Interessante que Provérbios capítulo 6, verso 6, né, o autor disse assim, vai ter com a formiga preguiçoso. E você vai aprender e descobrir exatamente o que é sabedoria. Porque mesmo as formigas ali, elas incansavelmente elas trabalham, elas têm um propósito, elas têm algo, uma meta para cumprir. Né? E é bem capaz de nós encontrarmos nos formigueiros, formigas que morram trabalhando, mas elas não deixam para depois aquilo que precisa ser realizado. Por isso que o autor de Provérbios manda a gente ir lá conhecer, ter um tempo com as formigas para entender melhor essa ideia de que nós precisamos ser diligentes. Né? A maioria das pessoas prefere muitas vezes ter um momento de lazer, buscar um prazer pessoal, porque ela sempre acha assim, eu tenho pena de mim mesmo, eu estou tão cansado que eu mereço isso. Só que deixar de fazer as coisas do Senhor para buscar o nosso prazer, o nosso deleite pessoal, isso não é uma marca de um caráter transformado. Número 5, minucioso. A pessoa que é minuciosa é uma pessoa que não é exatamente perfeccionista, mas a ideia é que ela é cuidadosa em todos os detalhes. Né? As pessoas normalmente que são negligentes, elas fazem o trabalho de qualquer forma. Ela simplesmente começa e não termina, não está preocupado com a qualidade, não está preocupado com aquilo que ela está fazendo, a qualquer jeito serve. É justamente a ideia de ser minucioso é estar preocupado com todos os detalhes.
estar preocupado com cada detalhe e não fazer nada sem antes ver se todos esses detalhes estão realmente bem acabados naquilo que ele começou e aquilo que ele fez. Isso muitas vezes demanda um bom planejamento, e a pessoa minuciosa, ele consegue enxergar no seu planejamento todas as áreas, todas as nuances, todos os pequenos detalhes do seu projeto, porque ele quer que exatamente tudo aquilo saia bem. E se você colocar isso em termos de família, né, quantas vezes nós estamos preocupados com um só detalhe, que a criança faça um esporte, mas não estamos preocupados com o tempo de oração, o tempo de leitura bíblica, o tempo de aprendizado, ou muitas vezes outras disciplinas morais do que simplesmente as disciplinas físicas. Então, quando nós pensamos em termos de vida, nós temos que ser minuciosos e olhar todos os detalhes. E a característica de número 6 é a estabilidade. Né? Quem é estável, ele não se move e nem muda facilmente. E talvez esse seja um grande problema desse nosso tempo. Nós somos muito volúveis. Sejam pelas redes sociais, sejam os seriados na TV, ou sejam qualquer outra coisa que o entretenimento possa proporcionar, não é muito difícil nós começarmos a fazer alguma coisa e a nossa atenção muda rapidamente. E é interessante que às vezes você pega um aparelhinho como esse aqui na mão, você quer fazer um estudo bíblico, qualquer coisa assim, ouvir uma mensagem, e daqui a pouco a gente já está olhando e passando o tempo, e quando você olha, 1, 2, 3, 4, 5 horas já se passaram, e nada daquilo que você pretendia fazer, você conseguiu concluir. Por quê? Porque nós muitas vezes não somos estáveis, né? Nós não apresentamos essa firmeza espiritual, né? Aquele que é levado por todo tipo de vento, ele não pode ser considerado uma pessoa estável, né? Então, quer dizer, o estável, ele não é uma pessoa que é teimosa, ele não é uma pessoa rude ou obstinado, mas é uma pessoa que é constante, e ele tem constante em tudo aquilo que ele faz, inclusive na sua fé e nos seus propósitos. Então, quando nós olhamos essas 6 primeiros, eu vou repetir rapidinho aqui cada uma delas: autenticidade, exatidão, seriedade, diligência, minúcia e estabilidade. Todas essas características, elas precisam ser encontradas em nós, colocadas em prática, e cada uma tem que ser trabalhada individualmente. Se você identificar que você não é uma pessoa, ou que te falta alguma dessas características, é muito importante para cada um de nós fazer uma autoanálise, realmente nos avaliarmos do ponto de vista espiritual e ver se nós realmente estamos caminhando dentro daquilo que o Senhor propôs para cada um de nós, que é termos um caráter que se parece muito com Cristo. Quando eu falava na aula passada que o maior traço do caráter de Jesus era a humildade, porque quando nós temos essa humildade, eu consigo perceber em mim todas as áreas do meu ser que precisam ser melhoradas. Então, por isso que nós dizíamos que sem a humildade, na base, dificilmente nós vamos conseguir construir o nosso caráter sobre qualquer outra base. Porque se eu sou suficiente a mim mesmo, se eu tenho conhecimento de mim mesmo, e eu acredito que está tudo perfeito porque eu não tenho nada que melhorar, com certeza é aí onde nós falhamos, porque nós não vamos, inclusive, fazer essa avaliação minuciosa dentro de nós mesmos. Então nós precisamos ter essa humildade nessa base, e a partir dessa base começar a entender e perceber quais são as áreas das nossas vidas que precisam ser trabalhadas. Você é uma pessoa diligente, ou você tem deixado a preguiça sempre tomar você? Você é uma pessoa estável, ou às vezes você muda de opinião rapidamente? Então, todas essas coisas nós precisamos sempre fazer essa autoavaliação, e então, a partir disso, começar a nossa transformação de dentro para fora. Esses foram os 6 primeiros dessa nossa aula, e nós então agora vamos para o nosso próximo vídeo, vamos dar continuidade com mais 6 características do cristão que realmente tem deixado o caráter de Cristo abundar no seu coração. Então, Deus te abençoe e até a nossa próxima aula.